Bom, e não poderia ser diferente, né? Nós vamos agora até Nova Hartz, no Vale dos Sinos, onde foi sepultado, velado e sepultado hoje pela manhã, o corpo do pequeno Theo, de 5 anos, ele que foi vítima de um monstro, né, o próprio genitor, lá em São Gabriel, na fronteira oeste. A repórter Maria Fernanda Luxinger e o nosso querido amigo cinegrafista Cláudio Pato estão lá em Nova Hartz, no Vale dos Sinos, onde o garotinho vivia com a mamãe dele, a Abigail. Boa tarde, Nanda. Boa tarde, Mota. Boa tarde, Rio Grande. Um clima intenso de comoção aqui em Nova Hartz. Realmente a cidade parou durante a manhã de hoje. A gente percebeu ruas muito silenciosas, claro, uma cidade muito calma, muito pequena, muito pacata, mas que hoje tinha um peso mais intenso justamente pela perda do pequeno Theo, de apenas 5 anos. Eu e o Cláudio Pato viemos para cá hoje bem cedinho para acompanhar o final do velório, que começou ainda 8 horas da noite de ontem, virou a madrugada, e depois o enterro que aconteceu, o final, né, do sepultamento que aconteceu no cemitério municipal. Agora a gente fala aqui da frente da escola onde o pequeno Theo estudava. Como vocês conseguem ver, completamente calma a rua nesse momento, até porque não tem aula. As aulas foram suspensas durante o dia de hoje, justamente pela tristeza, pelo sentimento de pesar pela perda do Theo, de apenas 5 anos. Nós conversamos também com as professoras que davam aulas para o Theo, que estava há pouco tempo aqui no município de Nova Hartz, mas já era um menino muito querido, e explicaram que durante a tarde de ontem aconteceu uma homenagem. Elas explicaram para os coleguinhas do Theo que, claro, todos têm 5 anos também, com dificuldade, como foi essa perda. Muitos já sabiam um pouco do que trouxeram de casa, alguns não sabiam, então os pais também ajudaram a contar o que tinha acontecido, mas essa despedida foi acontecendo, uma homenagem aconteceu ontem e hoje, então, não teve aula justamente em respeito à memória do pequeno Theo. Como eu disse, o velório aconteceu durante toda a madrugada, foi um momento de muita emoção, como você disse também, de raiva, né, de comoção por essa morte tão violenta. Eu preparei uma reportagem completa, a gente assiste ela agora e depois voltamos a conversar também sobre o clima da cidade. A despedida virou a madrugada da quinta-feira. Família e amigos prestaram homenagens para o pequeno Theo. A comoção tomou conta do município de Nova Hartz, onde a criança morava com a mãe. Cartazes foram colocados na escola onde ele estudava. Fazia pouco tempo que a família havia se mudado para cá, mas Theo já tinha conquistado colegas e professores. Ele era uma criança muito querida, dedicada, atenciosa, quietinho, tímido, sabe? Agora que ele estava começando a se soltar, ele fazia 1 mês e pouco que ele estava com nós na escola, né, na turma. Agora que ele estava começando a ter mais entrosamento com os colegas, né, fazendo mais afinidades, e era um menino muito doce e querido. O velório aconteceu na Capela Municipal e terminou com homenagens no cemitério de Nova Hartz. Theo Ricardo Felber, de 5 anos, foi morto na terça-feira pelo pai, que não aceitava o fim do relacionamento com a mãe da criança. Theo tinha ido para São Gabriel passar uma semana com o pai para comemorar o aniversário de 40 anos dele. Mas na segunda-feira, a primeira tentativa de homicídio. A criança foi estrangulada, mas sobreviveu. Na terça, câmeras de segurança mostram Tiago Ricardo Felber com o filho numa bicicleta. Ele dá voltas pela cidade até que joga a criança da ponte do rio Vacacaí, uma queda de 10 metros. Tudo indica que ele estava vivo e morreu pelo impacto nas pedras. O homem está preso temporariamente. Em depoimento, disse que pensou em matar a mulher, mas que matar Theo seria uma maneira melhor de atingi-la. A mãe foi até a fronteira buscar o corpo do filho na quarta-feira. Eu não acreditei até quando eu vi pela imprensa os policiais na ponte. O pessoal sabia mais da história do que eu. Então acho que eu fui a última a saber de tudo. Tá ainda vários fatos acontecendo. E hoje eu só vim buscar meu filho e levar para casa. Uma tristeza muito grande.
Mota, como a gente pôde acompanhar na reportagem, hoje durante o velório também nós nos mantivemos com mais distância da família, até por uma questão de respeito, muito abalados, claro, com a perda do pequeno Theo. E sobre a relação da família, que eu acho que é importante a gente contextualizar um pouquinho, a mãe e o pai estavam num relacionamento, eles moravam em São Gabriel, inclusive, com o menino, mas depois do término do relacionamento, eles vieram morar aqui em Nova Hartz, ainda em dezembro do ano passado. Então, por isso que a professora diz na matéria que o Theo estava ali há um mês e pouquinho, mas já era um menino muito querido. Então, porque ele estava nessa escola desde o início do ano letivo. Ele antes morava em São Gabriel, mas, como eu coloquei na reportagem, como a gente já sabe, esse homem não aceitou o fim do relacionamento e aí cometeu esse crime terrível lá na fronteira. Agora a despedida aconteceu aqui em Nova Hartz. Você sabe, Nanda, e pessoal que está em casa, ontem eu me revoltei demais, joguei sapato, porque foi uma maneira de extravasar a dor que eu estava sentindo na hora, sabe? Porque foi uma dor profunda, principalmente quem tem filho nessa faixa etária aí, né? De 5, 6 anos de idade. E eu tenho meu filho. Eu acho que até quem não tem criança em casa, você aí que não convive frequentemente com criança, também sofreu hoje, mas desde ontem, eu confesso que o meu dia ontem acabou, depois de dar a notícia de tudo o que havia acontecido com esse anjo chamado Theo. Meu dia acabou. Eu sonhei de ontem para hoje com esse garotinho. Eu sonhei. Eu até repostei no meu story, no meu Instagram, a informação da funerária aí de Nova Hartz sobre o velório, onde aconteceria o velório, até que horas, depois o sepultamento no cemitério municipal de Nova Hartz. E eu não consigo tirar da minha cabeça tudo aquilo que, toda essa história eu não consigo. Pode ser até falta de profissionalismo da minha parte, sabe, Nanda? Eu confesso a você, que, mas o jornalista, você, Mota, quase 30, mais de 30 anos de profissão, completo esse ano 34, tem que saber separar as coisas, mas eu não consigo separar, gente. Eu não consigo separar. Eu não consigo deixar de sentir a dor. Se eu sinto dor, eu fico imaginando, tentando imaginar, tentando mensurar a dor da Abigail, que a gente está vendo aí, ó, amparada por familiares lá no cemitério municipal de Nova Hartz. Eu pensei muito nessa imagem do Theo, passeando com o vagabundo, o canalha, o monstro do pai, o Tiago, passeando pela cidade de São Gabriel, e o garotinho de 5 anos estava achando o máximo passear com o pai. Porque qual criança nessa idade não quer ser colocada pelo herói? Quem é o herói de uma criança? O herói natural de uma criança é o pai. Não é? A figura do herói é o pai. É a primeira figura que a gente aprende. O meu herói, quando eu comecei a entender as coisas, o meu herói é meu pai. E aí o herói dele, que estava lá com ele, passeando de bicicleta, mas que um dia antes tentou sufocá-lo, tentou estrangulá-lo, e ele sobreviveu. E aí eu fico pensando aqui, ó, matutando na cabeça e batendo aqui, ó, será que não tinha ninguém que pudesse ter evitado isso? A família do Tiago. Eu recebi a informação agora há pouco, viu, Nanda? Que o Tiago teria, eu gostaria até que a produção apurasse melhor, mas a informação que eu recebi é que ele teria, por medo, a pedido de advogados, ele teria saído do local onde ele estava recolhido e levado para uma outra unidade prisional. Essa é a informação que eu tenho. Eu gostaria que a produção aqui do Boa Tarde, a produção da Band RS, apurasse direitinho, porque já estaria com medo de represália. Mas e o que ele fez com o pobre garotinho? E o que ele fez com esse anjinho que confiava nele, que adorava o pai? A Abigail, a gente está preparando aqui a entrevista bruta que ela deu para o Rafael Menezes, lá de Santa Maria, porque a Abigail, ela teve que sair de Nova Hartz, só para contar algo de bastidor, ela teve que sair de Nova Hartz e ir para Santa Maria para liberar o corpo do filho. Ela teve que ir lá na região central, entre a região central, caminho também para a fronteira oeste, porque o corpo dele foi necropsiado, foi levado para o Departamento Médico Legal de Santa Maria da Boca do Monte. Então ela teve lá e lá, o nosso querido colega, o Rafael Menezes, a entrevistou. E ela disse na entrevista, e você vai ver já já,
Ela disse que considerava o Tiago um bom pai. Considerava o Tiago um bom pai. O que aconteceu? Pelo amor de Deus, como é que pôde? Esse homem que era considerado pela ex-companheira um bom pai, vinha maquinando, né? Vinha planejando, amadurecendo uma ideia de se vingar dela. Que pelo jeito dela falar, pelo rosto, pelo semblante desta mulher, é uma mulher, deve ter sido uma mãe maravilhosa, uma criatura de Deus mesmo. Porque ela não desconfiava o que estava sendo arquitetado pelo ex-marido. Ela não desconfiava, tanto é que ela deixou o filho passar alguns dias com o pai lá em São Gabriel. Então assim, pode falar, Mota, né, ontem jogou sapato, sensacionalismo. Negócio de sensacionalismo é coisa de gente preconceituosa que acredita que só existe um tipo de padrão de levar notícia até os telespectadores. Pode me chamar do que quiser, mas eu não consigo parar de sofrer em razão desse caso. E aí imagine a dor que a Abigail está sentindo. Está aí a Abigail, né, sendo amparada eu disse agora há pouco a imagem mais uma vez aí, junto ao local onde foi sepultado o corpinho do filho. Imagine a dor dessa mulher. Eu não sei de onde ela tira forças, Deus, né, para conseguir permanecer em pé. Você ficou a poucos metros dela, Nanda, né? Eu sei que é aquela história, é uma equação, né? É meio que não sabe. A gente tem que respeitar, lógico, a família. Em primeiro lugar, o respeito ao ser humano, respeito aos familiares. Mas você observou de longe, como se fosse assim, a família, né, formou uma espécie de fortaleza em volta da Abigail para passar força para ela, né? Eu gostaria que você contasse os bastidores do que você acompanhou nesta manhã de quinta-feira tão triste, nesta cidade tão linda, tão pacata que é Nova Hartz, ô Nanda. Olha, Mota, não foi fácil, viu? Nosso papel como jornalista, e aí, tu como apresentador, nós como repórteres, é um papel muito difícil nesse momento. Nós temos que estar aqui, mas nós também temos que respeitar e manter uma distância, porque é um momento muito difícil. Então, realmente foi uma manhã difícil para nós, como profissionais da imprensa, tanto eu quanto outras equipes que estavam por aqui também. A Abigail, que é a mãe do Theo, estava muito amparada pela família. Inclusive, eles criaram uma espécie de escolta, como você disse, um escudo, uma armadura, para que ela ficasse amparada a todo momento. Em nenhum momento ela esteve sozinha, sempre esteve abraçada por amigos, por pessoas conhecidas, pela família que esteve muito presente durante toda a madrugada. Inclusive nós chegamos cedinho, mas deu para perceber, eles estavam lá desde muito cedo, desde o início dessa cerimônia toda. Depois, durante o sepultamento no cemitério também, aí já com a presença também de colegas da escola aqui, professoras, diretora, coordenadora, todo mundo se juntou para dar esse abraço na mãe, que com certeza era a pessoa que mais estava sofrendo. É muito difícil estar nesse papel como jornalista nesse momento, porque nós temos que manter essa distância pelo respeito, e foi uma cena muito triste que a gente viu realmente de uma mãe que eu acho que eu posso dizer estava ali desesperada mesmo, né? Um choro ali que doeu na gente. Então foi um trabalho também muito complicado pra gente por aqui hoje, mas claro, a gente manteve o respeito, não chegou muito perto, deixou a família sofrer para que eles possam, da melhor forma possível, se recuperar dessa tragédia, se é que tem como, né? A gente sabe que é muito difícil. Ah, com certeza, né? É a inversão da ordem da natureza, né?